Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos aí a mais um encontro do nosso curso de processo administrativo, tá bom? Então, boa noite aí para todos, Guilherme, Letícia, todos que estão acionando aí no chat, né? Guilherme, Bruno, Letícia, Lucas, Souza, todos, enfim, todos e todas, muito boa noite. Bom, vamos aí para mais um encontro de processo administrativo. Hoje nós vamos começar a Lei 9.784/99, né, uma lei uma das mais importantes do processo administrativo federal, né, uma lei que atinge aí, tem como foco principal a administração pública federal, né, e aí nós vamos começar a ver. Essa lei ela tem cerca de 70 artigos, mas tem mais dispositivos, porque alguns artigos têm A, B, enfim. Então, aproximadamente 73, né, dispositivos. Hoje nós vamos ver os primeiros 17. Tá? Tem alguns que são muito importantes dentre esses 17, que nós vamos destacar aqui com estrelinha, mostrar direitinho aqui para vocês, tá bom? Entrei aqui no Zoom dessa vez e vi que o número do meu professor foi alterado, né? Eu normalmente estou com o professor 2, e agora apareci aqui como professor 8. Depois eu vejo isso com o André. É isso mesmo? Tá professor 8 aí para vocês também, pessoal? Tá sim, professor. Tá. Professor, 8. Depois eu vejo com o André, então, enfim. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Eu vou exibir aí para vocês o slide da aula, tá? Já disponibilizado antecipadamente lá no iClass, e também antecipei lá no iClass a lei, né, que disse que vocês devem conhecer, baixar, ler, conhecer, baixar o áudio, né, caminhar ouvindo, né, a lei, enfim. Vamos então fazer a projeção. Tudo certo aí? Todo mundo vendo aí o slide? Ok? Sim. Ok. Vamos. Aqui eu coloquei alguns textos, tá? Se vocês quiserem fazer aí algum aprofundamento sobre a lei, vocês vão encontrar muita coisa sobre essa lei nesses textos aqui, né? A própria lei está aqui, a primeira referência. Aquele texto, né, que nós vimos na aula passada, o processo administrativo, aqui está numa outra edição da Odete Medawar, né, aquele que nós ministramos a aula sobre na sexta-feira passada. Tem o do Egon Moreira, processo administrativo, vai falar sobre a Lei 9.784, da Irene Nohara, processo administrativo, a Lei 9.784, a Cristiane Fortini, né, com o processo administrativo, e Irene Nohara também com processo administrativo. Todos esses textos aqui, livros, vocês podem ter como referência para aprofundamento na lei. Agora, vejam bem, aqui nós não temos nenhum manual não, tá? Nenhum desses livros são manuais. São realmente livros ou textos que são, né, mais específicos, vão abordar a lei com uma profundidade um pouco maior que aquela que vocês encontrariam aí num manual de direito administrativo, né, normalmente. Muito bem, aqui eu estou exibindo a organização da lei, sobretudo na parte que nós veremos hoje, né? Então, a intenção inicial é chegarmos até o final da nossa aula com o artigo 17 visto. Vamos ver se vamos conseguir atingir essa meta, tá? De qualquer forma, se não conseguirmos, fica para a semana que vem, tá? E aí vocês ganham um pouco mais de tempo para ler e tal. Devo lembrá-los que na semana que vem também eu devo passar para vocês nosso primeiro trabalho acerca da nossa disciplina. Então, a dinâmica vai ser o seguinte, vocês vão ter a aula, né, com o professor, e durante a aula eu vou explicar o trabalho, que provavelmente no tempo da aula já estará no e-class, mas vocês vão ter a explicação do trabalho na aula, e aí o cronômetro do tempo para a realização do trabalho vai começar a partir
da próxima sexta-feira, assim, oficialmente, né? Pelo menos para mim, tá bom? Então, eu vou explicar primeiro o trabalho e depois vocês vão fazê-lo, obviamente, observando aí o prazo, fazer com cuidado, com carinho, né? Estudando para valer, enfim. Então, aqui na lei que nós vamos ver hoje, vamos ver o capítulo, até o capítulo 6, tá? Aqui no capítulo 1, as disposições gerais, com 2 capítulos importantíssimos, né? A abrangência da lei, o artigo 1º, com 2 artigos, aliás, importantíssimos. O artigo 1º falando sobre a abrangência da lei e o artigo 2º dos princípios da lei. Aí nós vamos falar dos princípios explícitos, né, que aparecem lá no corpo do texto da lei, dos princípios implícitos, e eu vou trabalhar 2 visões, tá? Uma mais restrita dos princípios implícitos e uma um pouco mais ampla, me escudando num doutrinador chamado Ricardo Alexandre. Enfim, vou passar essas 2 leituras para vocês. Depois vamos para o capítulo 2, o capítulo 2 tem só o artigo 3º, que fala dos direitos dos administrados, né, um artigo também importante. O capítulo 3 fala dos deveres dos administrados, aqui é menos importante, ele é um pouco mais óbvio, o artigo 4º. Né? Depois, lá no capítulo 4, do início do processo administrativo. Então, um capítulo bem bacana, bem importante. Nós temos aqui o artigo 5º, o 6º, o 7º e o 8º para ver, o 5º do início do processo, o 6º, os requisitos do requerimento inicial do processo, né, o que deve compor o requerimento inicial do processo, os modelos e formulários para pleitos equivalentes, aqui é um artigo menos importante, tá? Fala que a administração, né, deve fornecer modelos e formulários para a abertura de processos administrativos, enfim. O artigo 8º, formulário único para pluralidade de interessados, isso é relativamente interessante, né? Sobretudo para o servidor, normalmente, mas vou dar uma pincelada. Os artigos 7º e 8º são menos importantes que o 5º e o 6º, tá? Mas vamos vê-los. O capítulo 5 dos interessados, aqui o artigo 9º é um artigo muito importante, fala dos legitimados no processo administrativo, tá? E aí mostra toda a compatibilidade do processo administrativo com a visão um pouco mais democrática. Você vai ver que o rol de legitimados aqui ele é bem amplo mesmo, bem amplo, tá? O artigo 10 fala sobre o limite inferior de idade para o legitimado, ele é um pouco óbvio, né? Aqui não vão ter muito problema aqui não, se os maiores de 18 anos, né? O capítulo 6, nosso último capítulo, fala da competência, E aí nós temos do artigo 11 ao artigo 17. O artigo 11 falando da irrenunciabilidade da competência do processo, o artigo 12 da possibilidade de delegação, vamos falar de delegação e avocação, né, aqui. O artigo 13 do que não pode ser objeto de delegação, o artigo 14, exigência de publicação da delegação, o artigo 15, permissão de avocação temporária, o artigo 16, publicação dos locais das sedes e órgãos de entidades administrativas, esses 16 quase ninguém pergunta sobre ele. Então, ele é menos importante. E o artigo 17, ausência de competência legal específica. Bom, então aqui nessa questão da competência, eu destacaria aqui o artigo 11, o artigo 12, o artigo 13, o artigo 17, né, sobretudo, né, os mais importantes. Aí, no decorrer da aula, eu vou novamente falar isso, né, marcar com estrelinha, aqueles que são principais, tá? Acho que marquei o artigo 15 também com estrelinha, mas enfim. Essa parte inicial é mais importante mesmo, né, da lei. Então vamos lá, vamos visitar os dispositivos, tá? Vamos começar com o primeiro, o artigo 1º, fala sobre a abrangência da lei. E aqui é um artigo muito cobrado, né, em concursos públicos, muito cobrado. Aqui tem como as bancas normalmente elas ficam brincando aqui, né, com essa questão da abrangência da Lei 9.784. Então nós temos que entender que ela é uma lei federal, né? Ela está voltada para a União, mas isso não significa que ela não possa ser usada
por estados, por municípios. Essa lei é uma lei muito bem feita. É uma lei considerada uma lei bacana, uma lei bem desenhada, uma lei bem interessante, né? Ela ficou bem interessante. E por isso ela é muito copiada. Mas aqueles estados e aqueles municípios que não possuem, né, uma lei própria de processo administrativo podem perfeitamente, né, se basear na Lei 9.784 de 99, mas, a princípio, ela é uma lei focada, voltada, né, para a União. Né? Então, aqui, o artigo 1º, essa lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal. E aí, dentro da administração federal, tanto a direta quanto a indireta, ou seja, autarquia, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista também são alcançados, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados, né, dos cidadãos, dos administrados, e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Então, aqui nós temos os objetivos da lei, né? Proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Tá? Os objetivos da lei aqui, ó, destaquei em negrito preto. Se você quiser fazer a sua anotaçãozinha, né, faça aí, tá bom? Aqui estão os objetivos da lei. Aqui, ó, nessa parte aqui. Muito bem. E aí você pode dizer, e é pergunta que capciosa, né, de essas questões de concurso de uma banca um pouco mais capciosa, pergunta-se, essa lei ela se aplica somente ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Aí tem que ter um cuidado enorme. Por quê? Nenhuma coisa e nem outra. Né? Obviamente que é o Executivo, né? O Executivo tem a sua função típica, função administrativa, então o Poder Executivo está alcançado, né, por essa lei, mas essa lei ela se aplica também ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário quando no desempenho de função administrativa. Então, quando o Legislativo e o Judiciário estão desempenhando funções atípicas para esses poderes, né, porque a função administrativa é atípica para esses poderes, né, eles são alcançados pela Lei 9.784. Tá? Vejam que essa Lei 9.784 ela é uma lei geral sobre processo administrativo. Né? Então, nós temos leis específicas sobre processo administrativo, inclusive no âmbito federal, e aí, entre a específica e a geral, a que prevalece é a específica, né? O princípio da especialidade, ok? Lembrar disso. Tem um processo administrativo disciplinar. Tem uma lei específica no plano federal? Tem. É a Lei 8.112/1990. Então, é essa lei que você vai dar prioridade, né, na aplicação, na análise do caso. E aí, subsidiariamente, nas lacunas da Lei 8.112/90, você pode usar a 9.784. Ou então, para tratar de um outro processo administrativo que não seja o disciplinar e que não haja lei específica, você pode, seja no âmbito federal, né, você pode usar a Lei 9.784, né, de 99, ela foi feita, né, exatamente para isso, tá bom? E aqui, ó, os fins dessa lei, para os fins dessa lei, considera-se, esse parágrafo 2º, gente, no direito administrativo como um todo, ele é considerado muito importante. Lembram quando vocês estudaram? Comigo eu tenho certeza que eu fiz uma revisão dessa na sala de vocês. Mas seguramente lá no direito administrativo 1, vocês também viram os conceitos de órgão, de entidade, né? Qual é a diferença entre o conceito de órgão e de entidade? Quando você estuda lá a teoria do órgão, né, dentro da administração pública, quando você estuda as questões de descentralização administrativa, centralização administrativa, enfim, você estuda, né, essa distinção. O que são entidades, o que são órgãos? A lei que consolida esses conceitos, o conceito de órgão
e o conceito de entidade no direito administrativo é exatamente essa lei aqui, a 9.784, né? Então, aqui nós temos, para todo o direito administrativo, né, a definição de órgão e de entidade. Então, esse parágrafo 2º, ele não é importante apenas para processo administrativo, para o processo administrativo, mas esse dispositivo é importante para todo o direito administrativo. E aqui se define o órgão, né, como aquela unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou indireta, né, e aqui se define a entidade como aquela unidade de atuação, só que ela é dotada de personalidade jurídica, né? E aí, quando nós vimos o conceito de órgão e de entidade, nós destacamos principalmente essa diferença. O órgão não é detentor de personalidade jurídica, né? A entidade é detentora de personalidade jurídica. O órgão, no máximo, ele pode ter, naqueles casos, né, de previstos na Constituição, aqueles conflitos entre órgãos e que afetam direitos previstos na Constituição Federal, eles poderiam desenvolver uma personalidade judiciária. E eu lembro que, à época, eu dei o exemplo da Câmara Municipal, não recebendo o repasse dos duodécimos, né, do Executivo Municipal, e judicializando essa questão. Bom, a princípio, tanto o Executivo Municipal quanto o Legislativo seriam a mesma pessoa jurídica, né? O município, o nome do município, vamos imaginar que fosse Divinópolis, né? O Oliveira. Então, o município de Oliveira, a ação ficaria assim, o município de Oliveira versus o município de Oliveira. Estranho, né? Nessas situações, para reivindicar direitos vinculados a órgãos que estão previstos esses direitos no texto constitucional e está sendo ferido por outro, aí há a possibilidade da personalidade judiciária, tá? Mas, enfim, o essencial é você recuperar o conceito de órgão e entidade, associando a entidade à personalidade jurídica. Entidade é detentora de personalidade jurídica. E órgão já não possui personalidade, né, jurídica, né? Então, tem que ter bastante atenção aqui, porque tanto a entidade quanto o órgão são unidades de atuação, né, ou da administração direta ou da administração indireta. Tá bom? Então, o que diferencia mesmo, a característica distintiva principal, é essa questão da personalidade jurídica. Tá? E, no inciso 3, a definição de autoridade, importante isso, né, porque em determinados dispositivos da Lei 9.784 vai fazer menção você deve iniciar o processo administrativo buscando a menor autoridade, né, hierárquica. Então, o servidor público normal, simples, que não é autoridade, né, ele não conta. Você não vai, né, apresentar o processo frente a qualquer servidor, mas sim vai direcioná-lo a uma autoridade. A autoridade é definida aqui como servidor ou agente público dotado de poder de decisão, né? Então, dotado de poder de decisão. Então, esses 3 conceitos aqui, ó, vão nos acompanhar ao longo da lei de um ou outro dispositivo, né? Eles serão importantes para o entendimento, tá bom? Então, está visto aí o artigo 1º, muito importante. Qual é a abrangência da lei? É a União, é o governo federal. E pega o que dentro do governo federal? A administração direta e indireta. E o que mais que ela pega, né, dentro do governo federal? Ora, quando você pensa nos poderes, o poder executivo está incluído, o poder legislativo e o judiciário estarão incluídos apenas quando desempenham funções administrativas. Então, muita atenção com isso aí, atenção com as pegadinhas, né, que normalmente são feitas em provas de concurso, para você, né, ficar tranquilo. O que mais que tem de relevante aqui? Os conceitos de órgão e de entidade, né, sobretudo, e a finalidade da lei, que é a proteção dos cidadãos, dos administrados, na interface que fazem com
com a administração pública, dos direitos, né, desses administrados, e na perspectiva da administração pública, para ela funcionar melhor, né, para o cumprimento das finalidades da administração, né, que num Estado democrático de direito, nós passamos um texto, né, com vários princípios, na aula passada, né, destacando bem essa questão da natureza democrática associada à ideia do processo administrativo. Tá bom? Então, está visto aí o artigo 1º, né, da nossa lei. Vamos para o artigo. Fiquem à vontade para me interromper, tá? Qualquer problema, vocês, por gentileza, fiquem à vontade para interromper e fazer a pergunta. Vamos para o artigo 2º, um artigo muito importante, um dos que mais caem em provas. E aí, atenção, né, com relação a isso, para a nossa prova, você vai ter que estudar bem o artigo 2º, né, da lei, fala sobre os princípios da lei do processo administrativo, tá bom? Então, nós temos princípios explícitos, princípios implícitos, vou falar aqui para vocês, e aqui no parágrafo único, ele tem um texto assim, ó, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... E uma das questões mais cobradas em concurso público, eles ficarem explorando esses critérios aqui, ó, pedindo para você relacionar cada um desses critérios a um princípio, né, do processo administrativo. Então, por isso que na aula que você tem em mãos aí, a minha aula aqui, essa que eu estou exibindo, está um pouquinho diferente da que você tem em mãos, tá bom? A que você tem em mãos tem quase tudo. É porque, para valorizar um pouquinho aqueles que vêm para a aula, que assistem e tal, a gente faz uma brincadeirazinha, diferencia um ponto ou outro, né, para chamar a atenção. Tá bom? Na aula. Mas, enfim, você tem também indicação da relação dos princípios aqui, tá? O que você não vai ter aí é estrelinha, né? E mais à frente, aqui nessa parte de princípios, eu, preparando a aula de hoje e pensando como é que eu posso, né, melhorar isso aqui para o entendimento deles. Aí eu acrescentei mais alguns slides aqui, mas que não acrescentariam em termos de conteúdo propriamente, mas só de exemplos, de entendimento, de explicação. Tá? Então, o artigo 2º, lá no seu caput, diz assim: a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da... E aí vem os princípios explícitos. Por que são explícitos? Olha, porque estão no texto da lei, né? Da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Vejam que uma boa parte desses princípios nós vimos na aula passada no texto da Odete Medawar, né? Então, aqui são os princípios explícitos, e aí vou passar aqui para vocês, ó, aqueles macetes, né? Às vezes você é o aluno focado em concurso, focado na nossa prova, quer saber quais são os princípios expressos do processo administrativo, viu que são muitos, o rol é relativamente extenso, né? 11 princípios aqui, e aí, para facilitar naquela linha, né, do método mnemônico e etc., nós estamos passando essa frase para você decorar, ó, ser fácil para o momo. Ser fácil para o momo. Tem alguns que falam, será fácil para o momo, tá? E aí, o que cada uma dessas letrinhas significa, o S de segurança jurídica, né? O E de eficiência, o R de razoabilidade, o F de finalidade, o A de ampla defesa, o C de contraditório, o I de interesse público, o L de legalidade, o PRO de proporcionalidade e o MOMO eu vou separar em dois MO. Tá? O primeiro, moralidade, e o segundo, a motivação. Tá? Então, tá aí.
uma maneira um pouco mais, né, fácil de memorizar, aí você pode lembrar essa frase: ser fácil para o Momo, ou será, esse azinho do Rá, aqui, ó, será fácil para o Momo, como uma frasezinha que vai te ajudar a memorizar, né, esses princípios, né, que mencionei aqui do processo administrativo para vocês, tá bom? Então, estão aqui os princípios, ó. E aí, no nosso parágrafo único, nós temos os chamados critérios, né, que serão posteriormente associados aos princípios nas questões de prova, né, de concurso. Vocês vão ver aqui, ó, quais são os critérios. O primeiro critério: atuação conforme a lei e o direito. Olha, quando você fala em atuar conforme a lei e o direito, você está lembrando do princípio da legalidade, né? Inciso 2, ó, atendimento a fins de interesse geral. Então, aqui você tem o princípio da finalidade. Você poderia até pensar no princípio da impessoalidade aqui, que caberia também, mas, sobretudo, da finalidade, né? Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorizado em lei, que é o princípio da indisponibilidade, né, do interesse público. Aqui no inciso 3, ó, objetividade no atendimento do interesse público, você tem aqui na objetividade, então não tratar subjetivamente, né? Não levar em consideração amizade, parentesco, então tratar objetivamente aí, né, quando você for cuidar do atendimento, estiver no ambiente público, priorizar o interesse público, né, nesse atendimento. É o princípio da impessoalidade, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Também princípio da impessoalidade. E a gente poderia também dizer que a indisponibilidade do interesse público estaria também aqui presente, né? O inciso 3 não está distante do princípio da indisponibilidade, tá bom? Aqui no... Vamos soltar aqui essas duas partes, essa aqui eu falo para vocês depois, ó. São os princípios implícitos, né? Aqui no inciso 4, nós temos atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, né? Então, alguns destacam a boa-fé como princípio implícito, né? É claro que, quando a gente fala de probidade, decoro e boa-fé, nós estamos falando da moralidade, do princípio da moralidade. Então, o inciso 4, o critério aqui, ó, o inciso 4, está diretamente relacionado ao princípio da moralidade. O inciso 5, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição, é o princípio da publicidade, né? Então, nós sabemos quais são aquelas hipóteses que são ressalvadas na Constituição, por exemplo, perseguir o interesse público, a segurança nacional, né? Dentre outros. O inciso 6 fala da adequação entre meios e fins, né? Então, a adequação entre meios e fins, a gente lembra da razoabilidade, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, ou seja, a proporcionalidade. Então, é um inciso que nos lembra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, né? O critério do inciso 6 aqui. Lá no inciso 7, nós temos a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, e aí é o princípio da motivação, e associado a ele aquele princípio que nós vimos lá com Odete Medawar, da verdade material, né, de se basear nos fatos, né, que é uma característica do processo administrativo em contraponto com a verdade formal, né, lá do processo judicial. O inciso 8, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Aqui nós temos a questão da formalidade moderada, o princípio do informalismo,
né? E também o princípio da segurança jurídica, quando fala aqui da observância das formalidades, não deixa de chamar a atenção para a questão do devido processo legal, né? Que para muitos, para alguns autores, é um princípio implícito, mas que outros enquadram perfeitamente esse princípio do due process of law, não, o devido processo legal, dentro da compreensão de segurança jurídica. O inciso 9, também, né, desses dois princípios, do informalismo e da segurança jurídica, ele diz adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, né? Então, a adoção de formas simples, né? Então, aquela questão de não tornar mais complexo do que poderia, né, do que poderia ser o processo administrativo. E depois vocês vão ver em outros dispositivos da lei aqui que o servidor tem obrigação, lá em deveres do servidor, né, de dar o suporte ao cidadão, ao administrado, né, em qualquer dificuldade que ele venha a ter quando se depara com o processo administrativo, né? Muito bem. E nosso slide 11, finalizando essas observações aqui sobre os critérios, né, lá no parágrafo único do artigo 2º, no inciso 10 nós temos garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas, a interposição de recursos, nos processos que possam resultar sanções, aqueles principais, né? E nas situações de litígio. Então, quando nós tivermos situações de litígio e naqueles processos que podem resultar sanções, essas garantias e direitos aqui, ó, estão assegurados, tá? Isso tudo tem relação com o princípio da ampla defesa e do contraditório, né? Que nós vimos lá na aula passada com a Odete Medawar. O inciso 11, a proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas aquelas que são previstas em lei, é o princípio da gratuidade. O inciso 12, impulsão de ofício do processo administrativo, é o princípio da oficialidade, né? Ao contrário do princípio da inércia, né? Tão característico do processo judicial, aqui nós temos o princípio da oficialidade, né? Que pressupõe a impulsão de ofício, né, do processo administrativo. No inciso 13, nós temos interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, novamente, aqui ó, a finalidade do interesse público, né, na ação da administração pública, o princípio da indisponibilidade, né, do interesse público e da segurança jurídica quando fala de vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Então, se houve alguma mudança de interpretação acerca de algum dispositivo, né, da Lei de Processo Administrativo Federal, 9.784, né, essa nova interpretação não vai poder retroagir, tá? E isso tem a ver com a ideia de segurança jurídica. Então, pessoal, aqui, só um minutinho, aqui nós vimos o artigo 2º, né? Os princípios explícitos, aí mostrei, dei uma técnica mnemônica para vocês decorarem isso aqui, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa e contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, e o parágrafo único, nós destacamos que a lei aponta alguns critérios que devem ser observados, né, no âmbito desse tratamento dos princípios, e aí esses critérios, na verdade, eles explicitam ainda mais, né, alguns princípios, né, e aí nós fizemos o vínculo de cada um dos incisos aqui com os critérios em relação aos princípios aos quais cada inciso se relaciona, tá bom? Isso é muito cobrado em prova de concurso, tá? Então, a banca, ela coloca lá o inciso, por exemplo, o inciso 2,
Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. E pede para você associar esse dispositivo a um princípio, né, do processo administrativo. Vimos aqui os princípios explícitos, né, e sugeri que vocês memorizassem por meio dessa frase, ser fácil para o Momo, ok? E os princípios implícitos do processo administrativo, aí nós temos uma variação entre os autores, tá bom? Os principais que são mencionados, né, o princípio da informalidade ou do formalismo moderado, está lá no artigo 2º, inciso 9, conforme eu mostrei, e lá no artigo 22 da lei, que nós vamos ver na próxima sexta-feira, que sugere a adoção de forma simples, né? Forma determinada apenas quando a lei exigir, como acontece, por exemplo, com a questão da firma reconhecida, né? Aí, quando há normalmente dúvida na autenticidade, ou quando a lei exigir a firma reconhecida, você exige a firma reconhecida. Fora isso, o princípio da informalidade, né, obriga a administração pública a adotar a formas simples, né, menos complexas. O princípio da oficialidade ou impulsão oficial está lá no artigo 2º, aí no parágrafo único, né, faltou o parágrafo único aqui, artigo 2º, parágrafo único, né, inciso 9, aqui inciso 12, o artigo 5º, né, da lei e o artigo 29, né, da lei também. Princípio da oficialidade, né, o processo iniciado e movimentado de ofício. O princípio da gratuidade, o artigo 2º, inciso 11, né? Então, veda a cobrança de despesas processuais, salvo quando a lei exigir. O princípio da publicidade, artigo 2º, inciso 5, né? As exceções segurança nacional, intimidade dos administrados, interesse público, né? As exceções consagradas pelo nosso texto constitucional. Então, principalmente esses aqui, tá? São bem cobrados em termos de princípios implícitos do processo administrativo. E aí, é claro que eu procurei na doutrina um autor que tratasse isso de uma forma um pouco mais exagerada, né? Que pontuasse os princípios implícitos de uma maneira um pouco mais numerosa. E o Ricardo Alexandre, né, identifica como princípios implícitos ou não previstos expressamente na lei, estes aqui, ó. O devido processo legal, o princípio da oficialidade, do formalismo moderado, da verdade material, da gratuidade, da economia processual, associando a economia processual ao princípio da eficiência, né? Da instrumentalidade das formas, da atipicidade, né? Aquela questão da presença de conceitos indeterminados, como, por exemplo, falta grave, né? Ao contrário do que se tem lá no direito penal, que é o princípio da tipicidade, que seria a tipicidade, né? Conceitos um pouco mais frouxos, permitindo uma certa margem para a administração tratar. O princípio da recorribilidade ou da revisibilidade, né? Da participação popular, da lealdade e boa-fé, né? Da publicidade e da impessoalidade. Então, o Ricardo Alexandre é um doutrinador que, no seu livro, né, de Direito Administrativo, se não me engano, é da GEM, muito bom, por sinal, ele trata isso de uma maneira um pouco mais exaustiva, como eu estou exibindo aqui para vocês, tá bom? Bom, então vimos aí o artigo 1º e o artigo 2º, muito importantes. O artigo 1º trata da amplitude, né, do âmbito da lei, da amplitude, do alcance, né, da lei, e o artigo 2º dos princípios do processo administrativo, tá? O artigo 3º fala dos direitos dos administrados. Também, ó, esses 3 primeiros, infelizmente, não dá para aliviar, não, pessoal. Vocês vão ter que conhecê-los de fato, tá? Então, aqui no artigo 3º consta o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe são assegurados. Tem uns que são óbvios demais, como no inciso 1, né?
ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Notem que o que for direito, né, do administrado normalmente tem uma correspondência com os deveres do servidor público, da administração pública, né? Então, ser tratado com respeito pela administração pública, autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício dos seus direitos. Aí o princípio do informalismo, né? Um deles. E o cumprimento de suas obrigações. Muito bem, então isso aqui, ó, direito do administrado. O 2, que já mais, você já tem que ter mais atenção com relação, né, ao 2. Sabe por quê? Porque ele tem relação com o contraditório, com a ampla defesa, e por isso, por não ser também tão óbvio quanto o 1, ele costuma ser mais explorado, o 2 e o 3, tá? Então, ó, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, e aí nós vamos ver lá no artigo 9º, se não me falha a memória, no rol de legitimados, né, quais são aqueles que podem ser considerados legitimados e vai abrir um espaço para a gente fazer considerações para identificar o interessado no processo administrativo, né? Então, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas, obviamente, que afetem, né, o interessado. Tá? Então, é direito do administrado, né, isso aqui. Tem a ver com o contraditório, a ampla defesa. Sobretudo com a ampla defesa, né, mais precisamente. 3, formular alegações e apresentar documentos antes, óbvio, né, mas eu tenho que destacar que às vezes a pegadinha está exatamente aqui, né, então é claro que você tem que ter direito de formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, né, que a autoridade administrativa vai tomar sobre o processo administrativo que te afeta. E claro, isso parece uma obviedade, mas não custa lembrar que a pegadinha ela aparece normalmente aqui, no antes. Então, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Então, aquela autoridade, aquele órgão competente por apreciar a questão, vai analisar as suas alegações, os documentos que você apresentou, enfim. Tá? E o inciso 4, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. O inciso 4, pessoal, ele costuma ser bem explorado. Por quê? Bom, porque normalmente tem essa questão da presença do advogado. Lá no artigo 133 da Constituição, fala que o advogado é essencial à justiça, enfim. Então, essa questão ela tem que ser lida da seguinte maneira. Esse dispositivo constitucional ele não é absoluto, ele é relativizado. E um dos momentos em que ele é relativizado é exatamente aqui, quando nós falamos de processo administrativo. Né? Então, vamos lá. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei, ou seja, salvo quando a lei assim o exigia a presença do advogado. E aí o Supremo Tribunal Federal editou até uma súmula vinculante, a súmula vinculante número 5, para tratar dessa questão. Vamos ver a súmula número 5. A falta de defesa técnica... Aqui é o conteúdo da súmula, tá? Esse aqui, ó. Poderia ter destacado isso melhor aqui para ficar claro, mas enfim. Você está assistindo a aula aí, aqui ó, é o conteúdo da súmula, exatamente o conteúdo da súmula. Então, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Tá? Então, é uma súmula vinculante que o Supremo editou
exatamente para tratar de questões que eram polêmicas, né? Que as pessoas tinham dúvidas, a administração pública, e a súmula vinculante veio aclarar essa situação. Né? Então, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. E aí há o afastamento da súmula vinculante quando se tratar de procedimento administrativo para apurar falta grave. E aí tem toda uma jurisprudência do Supremo. Aí eu recomendo que você, para compreender essa jurisprudência, eu coloquei uma parte dela aqui, mas eu recomendaria, né, para o seu estudo, sobretudo para aqueles que se interessam por direito administrativo, por processo administrativo, e que essa lei tem caído em muitos concursos, cada vez mais concursos, tá? É uma lei que está numa ascendente em termos de cobrança, né, em concurso. Então, quanto mais cedo você dominar essa lei, melhor, né? Melhor você vai se sair em concursos. Então, o que eu recomendaria para aqueles que realmente gostam da análise, né, da jurisprudência, etc., dá um Google lá, coloca como parâmetro da busca súmula vinculante número 5, você vai ser direcionado, num dos primeiros resultados da busca, ao site do Supremo sobre a súmula, ou então entra direto pelo site do Supremo, né, faz a pesquisa súmula vinculante número 5, e aí você vai ter não só a súmula, como toda a jurisprudência pertinente embaixo da súmula, ilustrando as aplicações, né, da súmula, tá? Em quais momentos ela deixa de ser, mas enfim. Quando o procedimento administrativo for para apurar falta grave, por exemplo, em presídios, aí normalmente não se aplica a súmula vinculante número 5. Tá? A presença do advogado ela é requerida, né, portanto. Né? O que não vai contra o que está no dispositivo, porque o dispositivo faz uma ressalva aqui, ó, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Tá? Então, o advogado é obrigado, a presença do advogado é obrigatória aqui no processo administrativo? Não, não é obrigatória. Tá? Muito bem. O artigo 4º é um artigo menos importante, você vê que ele não tem estrelinha, né? Não tem estrelinha. Então, fala sobre os deveres do administrado perante a administração, uma coisa um pouco, né, óbvia, tendo um pouco de bom senso, você já consegue extrair. São 4 incisos. O que o cidadão administrado tem que observar no processo administrativo, né? Atuando, portanto, num tipo de processo que tem a condução feita pela administração pública. Ele tem que expor os fatos conforme a verdade, tem que proceder com lealdade, urbanidade, né? A urbanidade é ser cortês, agir com boa fé, não agir de modo temerário, né? Ou seja, de modo afoito, de modo anormal, né? Não agir de forma temerária, sabendo que ele está errado e mesmo assim insiste na questão. Então, ele não pode agir dessa maneira. Tá? E o inciso 4, prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Então, esses são os deveres dos administrados. Então, artigo 1º, a abrangência da lei, né, amplitude, âmbito da lei, artigo 2º, princípios. Artigo 3º e 4º, você pode ver aí, apesar de terem capítulos diferentes, mas eles estão dentro do mesmo contexto. Um fala sobre direitos dos administrados, outro deveres dos administrados. Agora, do artigo 5º até o 9º, nós vamos ver aí o processo, né? Vamos ver o processo. Então, artigo 5º, 6º, 7º, 8º, vamos falar de processo, do início do processo administrativo. Então, o artigo 5º é um artigo importante, curto, aqui não tem muito segredo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício, princípio da oficialidade, ou a pedido do interessado. Então, o interessado pode pedir, né, pode requerer a abertura do processo administrativo, mas a administração pública pode também, isso marca o processo administrativo, é uma diferença importante em relação ao processo judicial, né, destacado na doutrina.
É uma diferença importante. Princípio da oficialidade, né? Então, o início do processo pode se dar de ofício ou a pedido do interessado. Artigo 6º, quais são os componentes ali do requerimento inicial do interessado, né? Então, para não ter problema formal, né, quais são os requisitos, o que você deve observar para fazer um requerimento inicial. Então, o requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Então, isso aqui é a regra, tá? Então, o processo administrativo deve ser formulado quando você for requerer, né, o administrado, o cidadão, ou seu representante, quando ele for requerer a abertura de processo administrativo, quando for apresentar o requerimento inicial, a regra é que ele apresente por escrito e deve conter esses dados aqui, tá? Mas nós já vimos que no processo administrativo tem o princípio do informalismo, a administração deve cuidar para que as formas sejam simples e tal, então, às vezes, a solicitação oral ela é admitida, tá bom? Quais são os dados? Inciso 1, órgão ou autoridade administrativa que se dirige. Inciso 2, a identificação do interessado ou do seu representante. Inciso 3, domicílio do requerente ou local para o recebimento das comunicações. O inciso 4, a formulação do pedido, né, do que se pede, com exposição dos fatos, dos seus fundamentos, né? E, inciso 5, data e assinatura do requerente ou do seu representante. Então, aqui você tem estrutura formal do requerimento inicial, né, do interessado. Tá? Parágrafo único, é vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos. Então, a administração pública, se for recusar algum requerimento, vai ter que motivar, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento das eventuais falhas. No caso, por exemplo, do interessado ele não conseguir compreender um desses incisos. Espera aí, deixa eu só ligar a minha caixa de som aqui, eu esqueci, que aí eu ouço melhor, que esse som do Zoom aqui, ele é um pouco... Então, aqui, orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Se, porventura, tiver dificuldade de preencher o requerimento inicial, tal como está aqui formalmente, né, cabe o auxílio da administração. Pois não, podem ficar à vontade. Quem gostaria de fazer a pergunta? Tem alguma pergunta, pessoal? Ou foi só um que escapou? E nossos guerreiros que já se foram. Natália, você está com o seu microfone aberto. Você quer fazer alguma pergunta? Ou eu posso mutá-lo aqui? Ok. Ok. Muito bem. Então, está aí o artigo 6º, né? Vimos o artigo 5º, o artigo 6º, importante, né? Os dois com estrelinha aí. O artigo 7º já é menos importante, né? O 8º, né? Ele é interessante, mais do que, aliás, menos do que importante, né? Ele é interessante, mas não é tão cobrado, não aparece tanto. O artigo 7º, os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões equivalentes. Então, quando a administração percebe que tem um potencial, né, de demanda muito grande em relação àquela determinada tipo de questão, né, de requerimento por processo administrativo, ela elabora modelo e formulário padronizado para facilitar, procurando facilitar, né, que o requerente ele possa preencher mais facilmente, né, o requerimento. E no artigo 8º, quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Isso aqui é muito interessante. Vamos imaginar, por exemplo, que
que a administração pública ela retirou de um certo setor da administração o adicional de periculosidade, né, que eles vinham recebendo até então, os servidores daquele setor vinham recebendo adicional de periculosidade, etc. E aí eles, insatisfeitos, né, com a retirada do adicional de periculosidade, eles fazem um requerimento querendo abrir um processo administrativo para discutir essa questão, né, da volta do adicional de periculosidade, tá bom? Bom, imaginem vocês que esse setor da administração tivesse aí 200, né, de servidores, 200, mais de 200 servidores. Imagine se cada um tivesse que fazer a quantidade de papel que a administração pública ia ter que lidar. Então, para evitar isso, né, quando os pedidos de uma pluralidade de interessados, por exemplo, esses 200, tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, nesse caso aí, né, vai pedir a volta do adicional de periculosidade, poderão ser formulados em um único requerimento. Então, basta fazer um só para todo mundo, né, e já vai evitar um transtorno da administração, ter que analisar um por um pedindo a mesma coisa. E, às vezes, até em tempos diferentes. Então, começa um processo ali, monta uma comissão de processo aqui, montar comissão não é fácil, né, de processo administrativo. Enfim, então o artigo 8º ele é bem interessante, ok? O artigo 9º fala dos legitimados do processo administrativo, então ele é bem importante. O artigo 9º ele tem a importância do artigo 1º, do artigo 2º, do artigo 1º e 2º, o 9º, eles são mais importantes que o 3º. O 3º também tem lá a sua importância, mano. O 1º, o 2º e o 9º, eles são muito, muito, muito importantes. Então, muita atenção aqui. Quais são os legitimados, né, para abrir aí, requerer a abertura de um processo administrativo? Vocês vão ver que os legitimados, eles são... podem ser, o conceito de legitimado aqui ele é bem amplo, ele praticamente engloba todo mundo, tá? Todo mundo. E desta forma aqui, ó, lá no inciso 1, ele trata das pessoas físicas ou jurídicas, né? Então elas podem ser consideradas legitimadas, né, como interessadas no processo administrativo, que iniciem o processo como titulares de direitos ou interesses individuais. Então, aí um direito foi ferido, eles entram com um processo na defesa desse direito, né? E essas pessoas físicas ou jurídicas também podem estar no exercício de representação, tá? Então, podem estar representando, né, outras. Então, pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo como titulares de direitos ou interesses individuais, ou então na condição de representantes. 2, inciso 2, olha esse aqui que interessante. Aqueles que não iniciaram o processo, porque aqui no 1 está, ó, que iniciaram, né, ó, que iniciaram. Aqui eles não iniciaram o processo, mas são afetados pelo processo. Então, ó, aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Então, esses também são legitimados como interessados, tá? 3. Então, vejam bem aqui, 1 e o 2. Tá claro aí, pessoal? Tá claro? Pessoas físicas e jurídicas que iniciem o processo administrativo na condição de titulares de direitos ou então de representantes, e aqueles que não iniciaram o processo, mas têm um processo rolando e elas são afetadas, né, poderão ser afetadas pela decisão que for tomada. Então, esses também são legitimados no processo administrativo. Então, 1 e o 2 normalmente são analisados conjuntamente, tá? E o 3 e o 4 também são analisados conjuntamente, que aí nós vamos falar de direitos e interesses coletivos e direitos e interesses difusos, né? Então, aqui no 3, as organizações e associações representativas, um sindicato, por exemplo, no tocante a direitos e interesses coletivos,
Então, aqui no 3 são os direitos e interesses coletivos. E aqui no 4, as pessoas, e aqui no 4 não abrange as pessoas físicas, né? Então, no 4, as pessoas ou as associações legalmente constituídas, é requisito, quanto a direitos ou interesses que são difusos, né? É mais difícil achar representação porque o direito está difuso. Aí nós vamos achar meio ambiente, consumidor, né? Dentre outros. Sobretudo meio ambiente. Então, a observação aqui é a expressão pessoas no inciso 4 não abrange as pessoas físicas, mas apenas legalmente constituídas para a proteção de interesses e direitos difusos que sejam objeto do processo administrativo. Ok? Então, vejam que o rol é um rol de legitimados bem amplo, bem amplo. É até difícil você imaginar alguém que não possa ser legitimado no processo administrativo, né? Então, são as pessoas físicas ou jurídicas que iniciem o processo administrativo como titulares de direitos e deveres ou como representantes. Aqueles que não iniciaram, mas podem ser afetados pela decisão que vai se tomar no processo administrativo. As organizações e associações que representam direitos, que possuem direitos e representam interesses coletivos, e as pessoas jurídicas ou as associações legalmente constituídas quanto aos interesses difusos, né, e aos direitos difusos. Tá? Então, um rol bem amplo, dando muito bem, marcando muito bem o tour de force, né, a mudança que a forma como o processo administrativo ele passou a ser enxergado aqui no Brasil. Lembram na aula passada, quando nós discutimos da relação das novas concepções de processo com a democracia, sobretudo a parte que envolve participação popular, a parte que deixa a administração pública mais aberta ao cidadão, mais aberta ao administrado, eu prefiro falar a palavra cidadão, né? Mais aberta ao cidadão. Então, o fato de se desenhar nessa lei moderna, que é uma lei moderna bacana, nesse dispositivo, um rol de legitimados tão amplo tem a ver exatamente com essa percepção, com a busca de se democratizar ainda mais, né, o processo administrativo. Então, estamos aí no artigo 9º, artigo 10. É o limite inferior de idade para o legitimado, né? Então, são capazes, para fins de processos administrativos maiores de 18 anos, né, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Aí, o ato normativo que tratar da exceção, né, vai ser conhecido e vai se permitir, mas a regra, maiores de 18 anos. Aqui eu não coloquei estrelinha, não é importante, porque isso é um pouco, né, tranquilo aqui para nós, que já estudamos direito civil, né, do Código Civil do artigo 1º ao 5º, já sabemos quem, né, quais são os capazes, né, civilmente, enfim. Artigo 11 e o 12 tratam da questão da competência, se ela é irrenunciável, se não é, e da possibilidade de delegação. Na verdade, a delegação vai para mais, né? Até o artigo 14, mais ou menos, a gente vai estar falando de delegação. Então, o artigo 11 e o artigo 12 com estrelinha, né, ambos, a competência é irrenunciável, não dá para se renunciar à sua competência, da competência na administração. E se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo, ou seja, exceto aqueles casos de delegação, e aí nós vamos ver quando a delegação é possível ser feita, e a avocação legalmente admitidos. Então, nós temos os conceitos de delegação e avocação. Vocês já conhecem esses conceitos de outras disciplinas do direito administrativo, né? Delegar não pressupõe necessariamente hierarquia, você não delega só para baixo, tá? Você pode delegar para um igual, enfim. A delegação é o ato de você passar as suas atribuições, né, as suas competências para outra pessoa, para que ela exerça essas competências, essas atribuições, né, temporariamente. E a avocação é você retomar a competência, as atribuições de um inferior. A avocação está
relacionada à hierarquia, tá? A vocação. Então, você superior, tomando para si aquelas competências, aquelas atribuições, em termos de competências, de quem é hierarquicamente inferior, tá bom? Então, é importante aqui no artigo 11, a competência como regra, ela é irrenunciável, ok? E eu não sei se vocês lembram lá do COFIFOMOB, né, dos atributos dos atos administrativos, né, competência, finalidade, forma, né, motivação, objeto. Né? Então, a competência, resgatando um pouco essas noções de competência, atribuição legal, né, a competência, quem tem competência para... Quando a gente fala de competência aqui, não é competência no sentido de ter conhecimento, é competência no sentido de quem tem atribuição legal para a prática do ato. Né? Então, a competência tem a ver com isso. O artigo 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Ó, vejam bem. Então, a hierarquia ela não é pressuposto da delegação, né? Pois pode-se delegar parte da competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Então, o que está em negrito aqui, pessoal, desnecessário falar, né? É para ter mais atenção, tá? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Então, você pode delegar parte da sua competência para outros órgãos ou titulares, ainda que eles não sejam hierarquicamente subordinados a você. E quando você pode fazer isso? Quando for conveniente, em razão de circunstâncias técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Né? Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Aquela famosa delegação, né, do presidente falar em nome do órgão. Então, aplica-se também a esses casos. Tá? Então, temos aí a irrenunciabilidade da competência, artigo 11, é a regra. Mas, nos casos de delegação e avocação, isso aqui pode ser alterado. No artigo 12, 13, 14, a gente vai ver os casos das questões afetas à delegação, e o artigo 15, a avocação, enfim. Artigo 13. Não podem ser objeto de delegação. Né? Então, artigo 13 é importante também, porque nos ensina que tem algumas coisas que não podem ser delegadas. Não podem ser delegadas. Para facilitar, para vocês decorarem isso, que é muito importante, vocês vão lembrar da dica aqui, ó, cenoura. Cenoura. O que não pode ser objeto de delegação? A edição, as matérias de competência exclusiva, note bem que eu estou falando competência exclusiva. Competência exclusiva não pode ser delegada, diferente de competência privativa. E que essa observação fique no âmbito dessa lei. Porque se a gente for lá para a Constituição, visitar, por exemplo, o artigo 84 da Constituição, compete privativamente ao presidente da República, às vezes a Constituição ela adota de uma maneira confusa os termos privativo e exclusivo. Então, isso que eu estou falando aqui não vale para o direito constitucional. Ok? Você vai guardar isso que eu estou falando aqui, ó, principalmente para a interpretação dessa lei. Dessa lei, a Lei 9.784. Tá? Então, para o entendimento dessa lei aqui, quando se fala as matérias de competência exclusiva, é só aquela autoridade que pode, né, praticar aqueles atos, tomar aquelas decisões, praticar aqueles atos, enfim. Ok? Competência exclusiva. Diferente de privativa, em que aí nós já teremos competências que poderiam ser delegadas. Então, o CE, né, competência exclusiva. C de competência, E de exclusiva. Então, C de cenoura, C, competência exclusiva. O NO, né, tá aqui, ó, a edição de atos de caráter normativo,
atos de caráter normativo não podem ser objetos de delegação, então, no atos normativos, tá? E o RA, a decisão de recursos administrativos. Então, decisão de recurso administrativo não pode ser objeto de delegação. Ok, pessoal? Então, esses três aí, essa dica aqui para vocês lembrarem, cenoura, do que não pode ser objeto de delegação. Competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo. Artigo 13. Artigo 14. Exigência de publicação da delegação, né? O ato de delegação e a sua revogação deverão ser publicados, né, oficialmente. Parágrafo 1º, o ato de delegação, o que ele tem que ter? Tem que especificar as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração, os objetivos da delegação, o recurso cabível, né? Enfim. Parágrafo 2º, o ato de delegação é revogável. Quem delega pode revogar a qualquer tempo. Tá? O delegante, ele pode revogar a qualquer tempo a delegação dada ao delegado. Tá? Então, ele pode revogar a qualquer momento. Parágrafo 3º, as decisões adotadas por delegação, né, quem é que vai responder por elas? O delegado. Tá? Então, você delegou uma competência, você entrou de férias, delegou uma competência para um subordinado seu. Só que esse subordinado ele produziu atos administrativos inadequados, errados, equivocados, etc. É você que vai responder por isso? Não, é ele, como delegado. Tá? Então, é isso que está no parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Último slide aqui da nossa aula, né? São curtos artigos 15, 16 e 17, vai dar para fechar exatamente, né, no tempo previsto, né? Not too big, not too small, just right, como dizem os americanos lá. Estrelinha no artigo 15 e no artigo 17. O artigo 15 trata da permissão da avocação temporária. Notem bem como a avocação é diferente da delegação. Ela será permitida, mas ela tem caráter excepcional e deve ser feita por motivos relevantes, devidamente justificados. Então, a avocação tem caráter excepcional. Ela tem que ser temporária, né? Então, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, aqui, ao contrário da delegação, a hierarquia ela importa para a avocação. Ó, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. O artigo 16 é menos importante, né? Ele trata os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais e respectivas sedes, e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Isso por quê? Para os administrados saberem onde o processo vai se dar. Isso, a vocação temporária, Letícia. A vocação sempre temporária. Seria em caráter excepcional, por motivos relevantes, e em caráter temporário. Tá? A vocação ela tem essas características aqui. E o artigo 17, inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Então, obviamente, que nós estamos no contexto do processo administrativo, né? Inexistindo competência legal específica, ou seja, se não há lei dizendo qual é a autoridade que deve tratar daquele processo, o processo administrativo será iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico. Por que de menor grau hierárquico, professor? Olha, porque tem que caber recurso, né? Quem é que vai analisar o recurso? Tem algumas situações em que a lei prevê que a maior autoridade é responsável pelo processo administrativo. Aí, nesse caso especial, vai se poder pedir apenas uma revisão, né, da decisão. Mas
o artigo 17 ele tem esse sentido de quando a lei não especifica qual é a autoridade determinada que vai tratar daquele processo administrativo, é dada a entrada no processo pela autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Notem bem aqui a expressão, né, o termo utilizado, autoridade. Então, você não vai procurar o servidor, você vai procurar aquele servidor que é autoridade, né? Ou seja, aquele que tem poder de decisão e que seja a menor autoridade dentro daquela área afeta ao processo que você quer mover, tá bom? Então, tá aí até o artigo 17 para vocês, faltando 5 minutos, eu abro espaço para as perguntas. Muito bem, tudo ok então, pessoal? Tudo tranquilo? Por mim, sim, professor. Ok? Muito bem. Vocês vejam, é uma lei, tem 70 dispositivos, nós vamos ver aí em 3, 4 aulas no máximo, no mais tardar. Não é tão complicado, né? Não é tão difícil, tá bom? Deem atenção a essas estrelinhas, né, que eu marquei aí, né, para vocês. Dá uma lidinha, tem que conhecer a letra da lei, né? Normalmente os concursos eles cobram o texto da lei, tá bom? Então é isso, pessoal. Um bom final de semana para vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Um bom final de semana. Até a nossa aula de sexta-feira que vem com processo administrativo e na terça e na quarta com direito internacional, tá bom? Até mais, então. Um grande abraço. Boa noite, bom final de semana, professor. Obrigado para vocês também. Boa noite, professor. Boa noite, gente.